Chaves, Chapolin. Quem nesse Brasil, pelo menos, nunca ouviu falar desses personagens? O Chapolin, na América Latina, chegou a ficar pau a pau com super-heróis americanos que estavam no seu auge, como Super-Homem e Batman. O Roberto Gomes Bolanos fez questão de mostrar esse fato. As histórias em quadrinhos, os bonequinhos, tudo referente ao personagem, como a sua marreta biônica, eram vendidos. Além disso, a própria audiência do programa, sempre superando os concorrentes. O Chaves marcou época, a grande verdade é essa, marcou gerações. E não interessa em que ano esteja, se você mostra aquilo para uma criança, ela vai simplesmente amar, porque ela vê todas as coisas que ela mesma passa, apresentadas ali na televisão. As dúvidas, a curiosidade, a própria inocência, né? O próprio Roberto Gomes, ele disse que criou os seus personagens baseado nos seus próprios filhos. A forma que eles faziam, por exemplo, o Chaves, quando fica animado com alguma coisa, que fica dando pulinhos e mexendo os pezinhos, era o que a filha dele fazia. A Chiquinha, a mesma coisa. E assim ele foi criando os personagens. O Seu Madruga, né, ele revelou também que era um senhor que morava perto da casa da mãe dele e que a mãe dele simplesmente odiava o cara. Por nada, ela odiava a troco de nada. Mesmo sem ele fazer nada, achava ele um vagabundo. E aí com isso ele criou dois personagens. A mãe dele seria a Dona Florinda e o Seu Madruga, o senhor que morava perto da casa dele, ou seja, o vizinho que a mãe tanto odiava, né? E na verdade era um homem que simplesmente não tinha oportunidade, né? Então a genialidade de Bolanos, ela ficou marcada, né? O cara chegou inclusive a controlar praticamente a programação inteira da Televisa na época, ficar responsável por ela. É aqueles caras que vêm mesmo para marcar um tempo, né? Mas enfim, o Chaves mesmo dando audiência, claro que não se compara antigamente, porque não tinha horário fixo, o SBT ficava usando o Chaves para tapar buracos, já que o programa é tão bom que não importa o horário que coloque, ele sempre dá audiência, né? E aí resolveram proibir, arranjar um jeito, né, de tirar o Chaves. Por que estão fazendo isso? Eu tenho que explicar para você, né, que não acredita em nada, que acha que o mundo é assim porque tem pessoas boas e ruins e pronto, e as coisas vão acontecendo. E não, essas coisas são arquitetadas, são planejadas muito além do ciclo de vida de um ser humano, o que nos mostra que tem uma liderança espiritual. Porque não é possível você fazer planos para 110 anos, 200 anos, ninguém faz planos assim, porque sabe que não vai estar vivo. Mas uma elite que nós conhecemos como os Iluminados, são 13 famílias, e o rastro deles estão espalhados pelo mundo, e principalmente nas coisas mais importantes. Você pega a nota de $1 e você vai ver. Eles vêm através de grandes grupos financeiros, patrocinando certas obras e as impulsionando, mesmo contra o gosto da própria população. Eles conseguiram essa façanha de ter tanto dinheiro sobrando para conseguir esse tipo de coisa, se tornando donos dos serviços essenciais de várias nações. Eles já disseram antigamente que a tática era: dê-me o controle do dinheiro e não me importa quem faça as leis. E nós vemos isso justamente. Várias coisas são forçadas e empurradas, parecem ter uma força muito maior do que a vontade do povo. Quem não entende isso, fica sempre errando e tentando achar explicativas que simplesmente não explicam nada, porque passa-se alguns dias e aquela teoria da pessoa foi contradita por ela mesma muitas vezes. É o que acontece, né? Você que está desperto, você sabe que existe esse plano. Então hoje em dia eles fazem os tais remakes, redublagens e etc, etc, para mudar o sentido daquela série, né? Você vê, por exemplo, Scooby-Doo. Os caras fazem um novo Scooby-Doo sem o Scooby, sem o personagem principal. Transformam todos os personagens ali praticamente em coloridos e ativistas, destruindo a série. Mas por que é que eles fazem isso? Porque sabem que os mais jovens, quando for procurar, vai ter uma facilidade para encontrar aquele título que foi indicado já pelo pai, pela avó. Olha, bota o Scooby-Doo lá pro menino assistir, é bom, né? Um desenho inteligente e tal. E aí quando ele vai procurar, né, a criança mesmo hoje tudo mexe mais do que a gente, ela vai procurar, ela vai encontrar a série nova, ela não vai encontrar a antiga. E os adultos, no corre-corre, que cada vez está mais difícil trazer o pão para dentro de casa, até nos Estados Unidos você vê que também está empobrecendo, então o povo está correndo mais para ter as mesmas coisas que tinham antes, né? Tá tendo que suar mais, e não vai ter tempo para estar conferindo filme, série, novela que o próprio filho assiste. Então vem os remakes da vida, você viu aí Renascer, totalmente desnecessário a Globo refazer um Renascer de volta, né? Bastava reexibir, inclusive deu mais audiência, né, a versão antiga que eles reexibiram do que a nova que eles fizeram, que ficou uma porcaria, cheia de ideologias. A mesma coisa aconteceu com Pantanal.
E aí, vão fazer a mesma coisa com o Chaves agora. Eu vou passar aqui para vocês as boas notícias, né? Infelizmente, bem carregada de uma má notícia. Como eu sei que você tá para lá de curioso para saber se o Chaves vai ou não realmente voltar, pega agora mesmo o pão com carne e queijo que você assou para dizer que é sanduíche e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Conseguimos! Celebra Florinda Mesa sobre volta de Chaves e Chapolin. A esposa de Roberto Gomes, Bolanos, comemorou. Matéria de 8 de 9 de 2024, muito recente. Vamos lá. A notícia da volta do seriado Chaves e Chapolin para a televisão tem deixado muita gente feliz, inclusive Florinda Mesa, mulher de Roberto Gomes Bolanos. A atriz comemorou o retorno. Conseguimos! Os programas estão de volta, celebrou ela. Desde 2020, quando iniciaram os trâmites entre a família de Bolanos e a Televisa, produtora dos seriados, os programas ficaram fora do ar. Os fãs sempre fizeram campanhas para o retorno. Vale dizer aqui que a mídia faz aquele trabalho, né? Aquele trabalho imundo de te informar para desinformar. Eles estão omitindo aqui que havia um movimento muito grande para tirar o Chaves do ar, porque dizia que ele incentivava um monte de coisas que hoje não pode, inclusive incentivando a exclusão de pessoas, já que o Chaves, né, fazia brincadeiras ali com o Nhonho porque ele era gordo. O Chaves dizia que homem não brinca com brincadeiras de menina e etc, etc. Essas coisas que nós aprendemos nos nossos valores. Então, como o Chaves é muito rico nesses detalhes, e isso se vê em toda a programação dessa época, então eles ficam revoltados e querem simplesmente banir, né? Como a audiência nunca baixa, a audiência continua no ar, então eles arranjaram uma medida legal para tirar, e foi o que foi feito. Fizeram a mesma coisa também com os tokusatsu, como Black Kamen Rider, Jaspion, etc. A Band os colocou em um horário de manhã para ver se dava audiência, deu mais audiência do que o programa normal que eles exibiam, e os anunciantes tiraram todos os anúncios daquele horário, dizendo que essas séries continham valores. Por exemplo, o Jaspion, né? Eles alegaram que ele maltrata a Ani, ele é machista, né? Só ele é que salva todo mundo, a Ani devia lá também salvar, como ela só ajuda, então ela era menosprezada, era destratada, então era uma série machista. Kamen Rider a mesma coisa, e etc, etc. Então eles arranjam medidas legais, né? Pra tentar barrar isso, de alguma forma. Essa galera é muito poderosa, família, a verdade é essa. Aí veja, continuando aqui, eu vou chegar lá onde essas coisas vão se unir. Deixa eu continuar a matéria. Juntos tornamos realidade, disse Florinda sobre o apoio dos fãs. Inicialmente os episódios vão ser exibidos no canal Unimagem, nos Estados Unidos. A expectativa é que tão logo voltem a ser exibidos no Brasil. Aí eu tenho uma matéria mais atualizada aqui, que sim, que vai voltar no Brasil. Chaves e Chapolin tem previsão de retorno no Brasil. Agora, sabe qual é a polêmica aqui? Essa matéria aqui já é de 10 de nove de 2024. A polêmica aqui é que a Globo tinha comprado os direitos, né? Em vez de renovarem, a Televisa renovar com o SBT, eles venderam para a Globo. E aí eu não sei como é que vai ficar isso, ó. Desde o anúncio do retorno de Chaves e Chapolin nos Estados Unidos, os brasileiros estão ansiosos para a volta da exibição das obras de Roberto Gomes Bolanos no Brasil. Mas segundo informou na telinha, já existe uma previsão. O site descobriu que todos os contratos interrompidos quando Chaves e Chapolin foram tirados do ar em 2020 vão ser retomados, mantendo os prazos. Com isso, a expectativa para que os seriados voltem a ser exibidos pelo SBT, Multishow e Prime Video. Então descartaram a Globo, né, que ela tinha comprado para descartar, né? Já era uma tentativa de tirar o Chaves do ar e o Silvio Santos foi para cima, né? Ele ainda vivo, ele estava vivo na época. E se em 2020 ele foi para cima, né? Porque era um absurdo. E se eu não me engano, também tinha um trecho lá do contrato que falava que se o SBT tivesse em exibição, eles tinham prioridade, né? Se eles pagassem o valor lá que eles estavam cobrando, eles tinham prioridade. Aí provavelmente eles devem ter vencido essa batalha. Infelizmente, família, a gente tem essa mídia podre, imunda, vagabunda aqui, que só fala o que convém eles e sempre mascarando as coisas, né? Mas tinha essa treta aí, a Globo chegou a comprar. E eu lembro que o SBT questionou essa questão contratual, que eles tinham o direito de comprar caso fosse o interesse. É mais ou menos como um contrato de aluguel. Se o dono da casa, né, que você alugou ali, do comércio, seja o que for, se ele não quiser renovar o contrato porque ele vai assumir, vai começar a morar ou trabalhar ali, beleza, né? O negócio é dele, terminou o contrato, ele não é obrigado a renovar. Mas caso ele vá continuar alugando ou vender o imóvel que você esteja, né, isso é lei. Ele é obrigado a dar prioridade ao inquilino. Se o inquilino tá lá, pronto, ele quer 200 mil na casa, ele tem que oferecer primeiro a você. Se você pagar o valor, é sua, você tem prioridade, porque você já tá usando o lugar, né? Enfim, eu pelo menos faço os meus contratos assim, né? Que eu acho que é o mais correto, é o mais justo.
E da mesma forma foi feito esse contrato da exibição do Chapolin, né? Mas vamos lá. No dia 7, o canal estudiense Unimais confirmou o retorno e revelou as datas. Por lá, Chaves retorna no dia 23 de setembro e Chapolin no dia 24 de setembro. Chaves e Chapolin vão ser disponibilizados em uma plataforma de streaming. Criados em 1972 pelo mexicano Roberto Gomes Bolanos, Chaves conquistou enorme popularidade no Brasil a partir de 1984, quando Davi nasceu, hein? Só coisa boa. Quando começou a ser exibido pelo SBT. Na década de 2010, o programa expandiu sua presença para a TV paga, sendo transmitido por canais como Cartoon Network, TBS e Multishow. E aqui encerra, né? Encerra a matéria. Qual é o lado podre disso aqui? Como é que eu faço, meus irmãos? Vou perguntar a você, como é que eu faço você desgostar de alguma coisa? Bom, Davi, se eu conheço a obra, eu não vou desgostar, vai sim. Se eu mudar detalhes nela que te marcou. E é o que eles vão tentar fazer, eles vão tentar sabotar o Chaves, alegando problemas contratuais com os ex-dubladores, alguns até falecidos, né? Como o cara que fazia a voz do Chaves, infelizmente faleceu, né? E aí eles querem fazer uma nova redublagem dizendo que é problema contratual. Isso tudo é um absurdo, né? É uma maneira que eles vão usar para tentar censurar trechos do Chaves, por exemplo, essa que menino brinca de menina, né? Eles vão tentar censurar, eles vão tentar apagar, porque o bicho tá pegando hoje em dia, meus irmãos. Essa galera tá indo pra cima, babando, né? Você dá grana demais a gente que não tem o que fazer e é isso que acontece. E esses grandes grupos financeiros que têm um interesse que faz parte de uma agenda, que vai muito mais de um ciclo humano, né? São planos seculares. Essa galera quer trazer aquela sociedade que se tinha na antiga Babilônia, os mesmos costumes, estão aos poucos moldando a lei para isso, né? Através da grana do suborno. Então, obras como Chaves que regridem na versão deles, né? Regridem, faz com que as pessoas continuem conservando esses valores, elas não podem existir. Mas se as pessoas insistem nisso, né? Se tem o outro lado, porque sempre tem o outro lado. Tem aquelas outras pessoas que são do bem, como eu e você. Então, essas pessoas fazendo pressão para que essas obras continuem, eles dizem, beleza, vocês venceram essa, eu não posso simplesmente tirar, mas, né, mas, nós podemos fazer uma redublagem. E fazendo uma redublagem, com certeza eles não vão narrar da mesma maneira que tá ali, né? Uma cena como essa, o Chaves simplesmente pode dizer uma bobagem no meio e pronto. Você, né, que chegou novo, aí é o que é o grande problema, aí é a grande jogada, né? O camarada, né, o moleque novo que vai procurar Chaves porque o pai, o avô, enfim, a mãe indicou, ele vai encontrar a nova versão, ele não vai encontrar a antiga. A nova versão vai estar mais bem trabalhada, vão dar uma melhorada nas imagens, etc, né? Vai parecer mais novo, só que com esses valores, né? Com essas coisas já alteradas. É o mesmo que eles fizeram com a Bíblia. O Jean Willis, na época, né? Eles queriam já lançar uma versão da Bíblia editada, né? Tirar desses trechos que eles consideram fóbicos, né? Não, a gente vai tirar esses trechos. Aí a bancada evangélica se posicionou, bateu o pé, não conseguiram reeditar, né, a Bíblia. Porém, criaram leis onde se o pastor interpretar do jeitinho que tá ali, ó, Deus disse isso aqui nessa parte, aqui nessa palavra, significa isso, ele vai preso. Como já aconteceu, diversas pessoas se infiltraram dentro das igrejas e fizeram a denúncia contra esses pastores. Aconteceu aqui em Recife, São Paulo, todas as capitais do Brasil, tem algum pastor, algum padre que foi processado, né, por supostamente ser fóbico, simplesmente porque interpretou os textos como estão ali, né? Não querem de jeito nenhum, não aceitam de forma alguma. Então veja, apesar de não terem censurado, a lei censura. Então Chaves, ele vai caminhar para isso. Eles querem fazer uma redublagem para remover esses trechos, né? Falar de outra maneira aqueles valores que o Chaves defendia, distorcendo, transformando o troço em outra coisa, né? Você vê que isso não dá certo. Além de mudar as vozes, que muita gente, eu vi vários canais, né, que faz análise desses negócios, mas porque eu sei que os caras pegam leve também, porque eles não estão no Shadow bem e não querem entrar, né? Então os caras pegam leve, dão uma de doido. Aí os caras falam, não, porque vai mudar a voz, porque não sei o que. Cara, redublagem nunca fica boa. Se você pegar, por exemplo, a primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco, ela é cheia de erro. Ela chama Jabu de unicórnio, de Jabu de capricórnio. Toda armadura é armadura de ouro. Erros, né, na tradução, beleza. Só que quando você vai ver como os caras gritavam os golpes, como os caras faziam as cenas de emoção, os próprios dubladores, os mais honestos, o cara que fazia Ceia de Pégaso, o cara que faz o Yoga, o cara que faz Ikki de Fênix, eles foram questionados por que na dublagem antiga, na primeira dublagem que eles fizeram, parece ter mais emoção nas falas. E eles disseram, foram sinceros, disseram, olha, ali era o nosso primeiro trabalho, a gente sabia que a gente tinha que dar certo, né? Era uma janela, era um portal
né? Muitos estavam começando ainda naquela época. Então era o primeiro trabalho assim que tinha chance de dar certo. Era um desenho, né? E aí eles deram tudo que tinha. Botaram 100% de uma pessoa que está começando, de uma pessoa que quer realmente ficar consagrado, ficar conhecido. E com aqueles personagens, né? Com aquelas vozes, os caras ficaram realmente famosos, ficaram reconhecidos no Brasil inteiro. E aí na segunda dublagem, eles tinham toda a experiência de já ter feito, já estavam mais velhos, mas já não tinham mais essa necessidade de provar que realmente eram bons. E foi isso que eles falaram, não é a interpretação do Davi. Os próprios dubladores disseram. Então, na nova a gente já tentou compensar, né? Esse impulso que a gente tinha antes de tentar provar, né? Que é um impulso, realmente impulsiona a pessoa a dar o seu melhor. A gente tentou substituir isso com a experiência, né? A experiência de já ter feito vários personagens, a experiência de ter dublado a série. Então a redublagem corrigiu esses erros, mas ela não tem jamais a mesma emoção da primeira dublagem. Isso feito com as mesmas pessoas. A mesma coisa acontece em Yu Yu Hakusho. Quem assistiu a primeira dublagem, gravada ali na Manchete e tal, eu tenho, né, os episódios tanto de Cavaleiro como de Yu Yu Hakusho com a primeira dublagem. Mas se você pegar a nova de Yu Yu Hakusho, ficou muito boa também. Diga-se de passagem, foi a melhor redublagem que eu já vi na minha vida. Foi a de Yu Yu Hakusho, né? Eles corrigem vários erros errados também, dão os termos certos, como por exemplo Yukais, né? Aos monstros, que antes era só monstro das trevas pra cá, monstro das trevas pra lá, né? Porque eles acharam que o termo Yukai ninguém ia entender. E isso foi corrigido na segunda versão. Mas mesmo ela também, ainda, se você perguntar, Davi, qual das duas? É difícil você escolher, é realmente difícil, mas eu ainda fico com a primeira pela essa questão da emoção. Você vê um pouco mais de emoção na primeira, porém a segunda é muito boa também, certo? Mas Yu Yu Hakusho é uma carta fora do baralho, é uma exceção, porque a regra mesmo é que sempre a redublagem não tem a mesma emoção da primeira. E preste atenção, isso feito com as mesmas pessoas. Agora você imagine substituindo vozes, você imagine substituindo termos, você imagine substituindo, né, coisas que a gente ama, como justamente esses valores que a série de Chaves tinha. Não é à toa, né, que você vê o tempo todo eles tentando fazer séries, filmes, tudo se passando nos anos 70, nos anos 80, porque a própria galera, eu digo isso porque é meu filho mesmo, eu vejo, né, ele procura essas coisas. Os personagens que mais marcaram ele é justamente os antigos. Por quê? Porque eles trazem esses valores, porque é mais emocionante. Tem muita diferença, por exemplo, um pai ali que está lutando contra, sei lá, um psicopata com uma serra, com alguma coisa do tipo, querendo exterminar a vida dele, e ele lutando para defender a esposa e os filhos. E a esposa, os filhos tentando ajudar no que pode, né? Sabendo que quem realmente pode defender ele é o pai, né? Como é na vida real. Então essas coisas que esses filmes antigos trazem, faz com que você se identifique e você se apegue àquilo. Até quem não teve um bom pai diz, poxa, um pai deveria ser assim. E essas coisas fazem você simpatizar com os personagens, esses atos heróicos. Eu crio história em quadrinhos, eu ainda também é outra coisa que um dia eu espero lançar. Mas eu já disse pra vocês, a regra que eu sigo é que o personagem, o vilão, ele tem que ser mais incrível, ele tem que ser mais forte, ele tem que ser o cara. Você tem que caprichar muito mais nele do que no personagem principal. Porque qualquer um pode ser feio, troncho, do jeito que for a pessoa, mas qualquer um pode ser um herói se ela pratica um ato de heroísmo. Já o vilão não, meu irmão, ele tem que ser caprichado, ele tem que ser o cara. Porque quanto mais mal ele for, mais heróica será a vitória do herói sobre ele. Então quem cria personagem, siga a dica aí, capriche nos vilões. Qualquer um pode ser herói praticando um ato heróico. O vilão não. O vilão, qualquer um não pode ser vilão, ele tem que ser caprichado. Então quando você vê os personagens de hoje em dia, egoístas, né, cheio de dúvidas sobre si mesmo, você simplesmente não gosta deles, porque eles estão arrumando problema. Por exemplo, você pega o jovem de hoje, aquele jovem rebelde. O camarada tá indo para uma chácara, né, para uma fazenda linda, com piscina, com todo o luxo do mundo. Tá a menina com o celular, dando cortada o tempo todo nos pais, né, sendo truculenta, mal educada, mal criada, o tempo todo, né, sendo sustentada pelos pais. E é o tempo todo dando lição de moral, sendo que nem tem moral para isso, né? Porque nem paga as próprias contas. Como é que você vai gostar de um personagem desse? Quando vem o Jason em cima, é o primeiro que você torce. Pega logo essa, ou não. Eu vejo isso, de caramba, eu tô torcendo pro monstro, mano. Eu tô torcendo pro monstro. Olha a que nível a pessoa chega. E aí você não quer ver as continuações, você nem termina de ver. Teve um filme aí que o Barack Obama, né, participou.
Esqueci o nome do danado do filme, que é uma porcaria também. Mas a mulher gaeira, tudo. Eu fiz até uma análise dele. O Mundo Depois de Nós. Filme lixo, né? Não, mas Davi, esse filme é revelador. Esse filme fala o que a gente já vem falando aqui há 11 anos. Ele fala disso, né? Do que vem pela frente. Só isso, né? Mas coloca um personagem, coloca uma ninfeta, coloca um talarico, coloca um corno, um pastocador, né? Para não dizer outro nome. E a gaeira safada. Quer dizer, é esse tipo de personagem. Como é que você vai torcer pra esse personagem? Você torce pro Armagedon nesse filme. Você torce pro fim, né? Se é isso que a humanidade se tornou, se é isso que sobrou, termina logo, né? Eu até coloquei no nosso canal um filme lixo, filme porcaria, né? Então é isso, meus irmãos, que tá acontecendo. Então essas obras, né, eles estão tentando desconstruir, fazendo justamente isso. Coloca uma redublagem, apaga isso, apaga aquilo, para que essa seja a versão que as pessoas encontrem ao procurar essas séries. A grande verdade é essa. Enfim, né? Espero que as pessoas reclamem também, né? Porque isso pode fazer a diferença. Inclusive o Chaves vai voltar justamente por causa disso. Eles tiraram do ar, mas muita gente baixando os episódios que estão postados aí em várias plataformas, até como o YouTube, tem dado grande audiência nesses episódios. Então eles, já que é assim, então vamos botar de novo, mas vamos tentar dar uma modificada, né? É terrível, família. O mesmo aconteceu também com a família Dinossauro, né? Que foi banida, né? Até hoje. É isso, meus irmãos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, já ficou longo demais. Eu acho que eu já enchi o seu saco, então quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Fiquem com Deus, um abraço, meus irmãos, e seguimos juntos. Fui!